controle pelos tribunais de contas. Conforme a jurisprudência do Supremo, todas as empresas públicas e sociedades de economia mista estão sujeitas a esse controle. Privilégios fiscais. Empresas públicas e sociedades de economia mista, que prestem serviços públicos, podem gozar de privilégios fiscais, não extensíveis a entidades privadas. No entanto, quando desempenharem atividade econômica, temos o parágrafo 2º, do artigo 175, da Constituição, que veda os privilégios fiscais. Neste caso, então, as empresas públicas e as sociedades de economia mista só poderão ter incentivos fiscais, se entidades afins, do setor privado, também gozarem dos mesmos incentivos. Note, porém, que se a atividade econômica for desempenhada no regime de monopólio, não ocorrerá essa vedação. Isso ocorre porque o fundamento desse parágrafo 2º é o princípio da livre concorrência. Se houver monopólio, não haverá motivo para se falar em livre concorrência, e assim, não haverá motivo para não se estabelecer privilégios fiscais. Imunidade tributária. Para o Supremo, empresas públicas e sociedades de economia mista, que prestam serviços públicos, possuem a mesma imunidade tributária, prevista no artigo 150, inciso 6, da Constituição. Quando desempenharem atividade econômica, não podem gozar dessa imunidade, em razão do mesmo artigo 173, parágrafo 2º, que acabamos de ver. Licitações. Empresas públicas e sociedades de economia mista, quando prestadoras de serviço público, estão obrigadas a licitar, tal como qualquer pessoa jurídica de direito público. Aquelas que desempenham atividade econômica, não estão obrigadas a licitar em suas atividades fim. Assim, se a Petrobras deseja vender petróleo, não está obrigada a abrir procedimento licitatório. Porém, essas entidades estão obrigadas a licitar em suas atividades meio. Por exemplo, para contratação de serviço de limpeza. Para os casos de atividade meio, a Constituição prevê a edição de lei que estabeleça, entre outras coisas, um regime de licitação diferenciado, menos rigoroso, para permitir que essas entidades possam disputar no mercado em maior igualdade de condições com as empresas privadas. Responsabilidade civil. Quando causam dano a alguém, as empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente. Isso se deve ao artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição. Quando desempenham atividade econômica, a responsabilidade dessas entidades é regida pelo Código Civil. Nele, sabemos que a responsabilidade subjetiva é a regra. Mas encontramos diversas situações em que também se aplica a responsabilidade objetiva. Nenhuma empresa pública ou sociedade de economia mista está sujeita à falência, nos termos da Lei 11.101, de 2005. A doutrina entende que esse dispositivo se aplica inclusive àquelas que desempenham atividade econômica. Escolha dos dirigentes. A jurisprudência do Supremo é pacífica no sentido de que é inválida uma lei que condicione a escolha dos dirigentes de empresas públicas ou sociedades de economia mista, à prévia aprovação do Legislativo. Isso ocorre em vista ao princípio da tripartição de poderes. Bens. Quando a empresa pública, ou a sociedade de economia mista, desempenha atividade econômica, seus bens são considerados privados. Portanto, são penhoráveis. Quando prestadoras de serviço público, temos uma discordância doutrinária. Minoria entende que passam a ser tratados como bens públicos, aplicando-se tudo aquilo que vimos para as autarquias. Impenhorabilidade, imprescritibilidade e alienabilidade condicionada. A maioria dos autores, porém, entende que os bens são privados. Mas fazem uma ponderação. Quando os bens estão afetados à atividade fim da entidade, então não podem ser penhorados, em atenção ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Quando afetados apenas atividades meio, são penhoráveis normalmente, como qualquer bem privado. Regime jurídico híbrido.
Tudo o que vimos até agora demonstra que, embora as empresas públicas e sociedades de economia mista tenham personalidade jurídica de direito privado, seu regime jurídico, na verdade, é híbrido. Elas são regidas pelo direito privado em regra, como é o caso da penhorabilidade de seus bens, ou da necessidade de registro de seus atos constitutivos em cartório, ou junta comercial. Mas o regime de direito privado é derrogado por normas de direito público, como é o caso da obrigatoriedade de licitações, ou do controle pelos tribunais de contas. São apenas exemplos. Dessa forma, não é correto afirmar que a personalidade jurídica de direito privado implique, necessariamente, na aplicação integral do direito privado. Lembre-se que o regime é híbrido, uma miscelânea entre direito público e privado. Em princípio, aplica-se o regime jurídico do direito privado, mas derrogado por muitas normas de direito público. Antes de fazermos a revisão dessa aula, um aviso rápido. Em breve, você poderá assistir gratuitamente os vídeos atualizados. Ter acesso ao texto dos áudios. Ter acesso a exercícios inteligentes, com auxílio de vídeos, áudios e textos explicativos. Contato direto com o professor que elaborou essa aula, para tirar dúvidas. Não perca tempo. Envie agora mesmo uma mensagem, para garantir que receberá a informação, assim que tudo isso estiver disponível. Se desejar, adicione também, em seu MSN. Hora da revisão. Tratamos nessa aula, das empresas públicas, e das sociedades de economia mista. Vimos as definições legais, com algumas observações para a atualização da legislação. Comparamos as duas espécies de entidades. Vimos que o capital da empresa pública é integralmente público, enquanto que o da sociedade de economia mista é composto por patrimônio público e privado. A empresa pública pode assumir qualquer forma organizacional admitida em direito, enquanto que a sociedade de economia mista só pode ser uma sociedade anônima. A competência para julgar ações em que a empresa pública federal é interessada, em regra, é da Justiça Federal. Mas a sociedade de economia mista, ainda que federal, tem suas ações julgadas na Justiça Estadual. Quanto às finalidades, vimos que essas entidades podem se destinar à prestação de um serviço público, ou ao desempenho de uma atividade econômica. Vimos que a criação de subsidiárias depende de lei específica, mas que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência, no sentido de que essa autorização é desnecessária, se a lei que tenha criado a entidade já tenha também autorizado genericamente a abertura de subsidiárias. Essas entidades, como qualquer outra da administração indireta, estão sujeitas à supervisão ministerial e ao controle pelos tribunais de contas. As que prestam serviços públicos podem gozar de privilégios fiscais. As que desempenham atividade econômica não podem gozar de privilégios, embora possam receber incentivos, se também forem concedidos à iniciativa privada. Se a entidade desempenhar atividade econômica em regime de monopólio, pode ter privilégios, uma vez que não haverá ofensa ao princípio da livre concorrência. Aprendemos que, segundo o Supremo, aquelas que desempenham serviços públicos gozam da imunidade tributária prevista na Constituição. Mas as que desempenham atividade econômica, não. Quanto às licitações, as entidades que prestam serviços públicos estão obrigadas a licitar normalmente. Quanto às que desempenham atividade econômica, é preciso distinguir. Naquilo que se refere à atividade fim, não estão obrigadas a licitar. No que se refere à atividade meio, estão obrigadas, sendo que a Constituição prevê a possibilidade de uma lei ser editada, criando um sistema licitatório mais simplificado para essas entidades. Quanto à responsabilidade civil, as entidades que prestam serviços públicos respondem objetivamente. As que desempenham atividade econômica são regidas pelo Código Civil, no qual a regra é a responsabilidade subjetiva. Vimos que a lei de falências, por expressa disposição, não se aplica a essas entidades. A doutrina não tem feito distinção. Assim, mesmo as que desempenham atividade econômica, não estão sujeitas à falência.
Quanto à escolha dos dirigentes, o Supremo entende que é inconstitucional sujeitar essa escolha prévia à aprovação do Legislativo. Finalmente, quanto aos bens, vimos que são tratados como privados. Quando a entidade presta serviços públicos, faz-se uma distinção. Os bens afetados ao serviço são impenhoráveis, devido ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Os demais são penhoráveis, como qualquer bem privado.